Olá, aluno! Então, nós vamos fazer um segundo vídeo sobre a matéria ecologia, para que você entenda de forma perfeita. No primeiro vídeo, a gente falou primeiramente sobre os conceitos importantes de ecologia e também sobre as relações dentro de uma teia de uma cadeia alimentar. Agora nós vamos trabalhar as relações ecológicas. Que relações ecológicas são essas? As relações que cada ser vivo faz com o outro. Pode ser na mesma espécie, de forma harmônica ou desarmônica, em espécies diferentes de forma harmônica e desarmônica. Então vamos lá, vamos pensar nisso juntos. Primeira coisa, quando existe o termo intraespecífica, intra quer dizer mesma espécie. Intraespecífica são relações de um ser vivo com o outro da mesma espécie. Você tem uma relação de amizade com seu vizinho. Vocês são da mesma espécie. Existe também as relações interespecíficas. O que quer dizer relação interespecífica? Espécie diferente. Você tem uma relação com o seu cachorro, uma relação de carinho e amizade. São espécies diferentes. Como são espécies diferentes, a gente fala em interespecífica. Então, a primeira coisa que você tem que entender: intraespecífica, mesma espécie. Interespecífica, espécies diferentes. Então, primeiro, vamos pensar só na intraespecífica. Relações de uma espécie, da mesma espécie se relacionando. Indivíduos da mesma espécie se relacionando. Então, existe a relação intraespecífica harmônica. Se é harmonioso, significa que vai fazer bem para os dois. Então, vamos te dar um exemplo. Sociedade. Que exemplo que eu posso dar de uma relação harmônica em sociedade? As formigas. Elas trabalham juntas, vivem juntas, por exemplo, e conseguem acabar com uma laranjeira, porque elas vão picar essa laranjeira, por exemplo. Isso é uma relação de sociedade. Cada um sabe o seu serviço, cada um sabe o seu trabalho. Muita gente fala que as formigas nos dão show de comprometimento, de trabalho, em todos os aspectos. Dão show aos humanos, no caso. Então, sociedade são seres que trabalham juntos. Um outro exemplo, cupim. O cupim trabalha junto, trabalha unido. Eles vivem em sociedade. Um outro exemplo de harmônica, colônia. Existe uma colônia, por exemplo, de pólipos e medusas no mar, por exemplo. São seres que vivem juntos. As caravelas marítimas, por exemplo, são seres que vivem juntos. Então, toda a constante delas são juntos. Qual que é a diferença de sociedade e colônia? A sociedade, cada formiga, ela faz uma coisa. A colônia são seres que vivem juntos, um depende do outro. Então, isso aqui seriam harmônicas. E intraespecífica desarmônica, ou seja, há equilíbrio entre eles. Há um desequilíbrio entre eles, há uma briga entre eles. Aqui na desarmônica eu tenho como exemplo canibalismo. Um ser da mesma espécie come o outro ser da mesma espécie. Que exemplo que eu posso te dar no canibalismo? Vou te dar um exemplo claro das relações canibalísticas que existe, né? Nós temos uma aranha chamada viúva negra, aonde ela, após ela ter relações com o macho, a fêmea come ele, come o corpo dele. Isso é canibalismo, quando uma espécie come o outro, ele é canibal. Se nós comêssemos carnes humanas, por exemplo, como já aconteceu na antiguidade, matei um ser humano para me alimentar, eu vou ser canibal. Isso é relação desarmônica. Competição, os seres da mesma espécie competem, por exemplo, por território. O leão faz muito isso. Vou dar um exemplo mais simples ainda. Peguei um osso, estava comendo carne, peguei um osso e joguei pro cachorro. Tem 2 ou 3 cachorros. O que vai acontecer? Eles vão competir por aquele osso. Isso é competição. Isso é relações na mesma espécie, de forma harmônica e desarmônica. E interespecífica, harmônicas, ou seja, espécies diferentes, mas que vivem de forma harmônica. Eu tenho comensalismo. O comensalismo é quando existem 2 seres diferentes e um não prejudica o outro. Vou te dar um exemplo claro. Existe um animal que morreu e o urubu vai lá comer esse animal. Então, mas não foi o urubu que matou esse animal. Então, são 2 seres diferentes
relacionando, né? Mas o urubu não prejudicou esse boi que morreu. Isso é comensalismo, quando um se beneficia, mas não prejudica o outro. Eu tenho também o mutualismo, relações de seres diferentes, mas que um depende do outro para sobreviver. Isso é mutualismo. Um exemplo claro, toda prova cai o mutualismo, um exemplo claro são os líquens, associação de algas e fungos. A associação de algas e fungos, aonde juntos a alga faz uma atividade, o fungo faz outra, junto formou um terceiro que é o líquen, então é uma relação mutualística. Então os dois juntos com o mesmo objetivo de vida, mutualismo, relações harmônicas interespecíficas e relações desarmônicas. O que acontece nas relações desarmônicas? Alguém vai ser prejudicado. O que é o amensalismo? É quando um ser inibe o crescimento do outro. Você quer um exemplo claro do amensalismo? Quando um ser inibe o crescimento do outro. Tem alguns fungos que eles inibem o crescimento de bactérias. Isso é um exemplo de amensalismo. Parasitismo, quando um ser ele parasita o outro, ele vive dentro do outro, causando prejuízo a esse outro. Um exemplo do parasitismo é o vírus do Covid-19. Ele vive dentro de você, ele é parasita do teu organismo, ele te faz mal. Então, vamos dar continuidade aqui. Antes de falar do predadismo e da competição, eu queria abrir um parênteses importante aqui. Você quer um exemplo claro de comensalismo? Quando você coloca as suas bromélias em cima de uma planta. Isso é comensalismo, ou seja, não prejudica uma delas e uma é beneficiado. A bromélia é beneficiada e não prejudica a planta, a árvore no caso. Parasitismo é um exemplo, a erva de passarinho, né? Ela é parasita. Coloca aquela erva de passarinho em cima de uma planta, ela não suga toda a substância da planta, ela é um exemplo de parasitismo. O que seria o predadismo? Quando você se torna predador de alguma coisa. Vou te dar um exemplo claro. Você vai, comer um frango. Você é predador daquele frango. Isso é o predadismo. O indivíduo mais forte, ele de espécies diferentes, come o mais fraco. Isso, você é um predador. Competição. Dois indivíduos de espécies diferentes competindo por alguma coisa. Dois indivíduos de espécies diferentes competindo por causa de alguma coisa. Isso é uma competição. A gente tem que diferenciar a competição intraespecífica da competição interespecífica. Porque há uma diferença. Aqui a mesma espécie. Aqui espécies diferentes. Então basicamente é isso. Você consegue ler o texto, você vai ter que ver se ela é intra e interespecífica e aonde se encaixa melhor. Tem outras relações ecológicas. A protocooperação é um exemplo. Mas na minha concepção, e alguns autores trazem a protocooperação como exemplo do mutualismo. Existe o inquilinismo, quando um ser vive dentro do outro. Mas eu não quero confundir você. Eu acho que você tendo as principais relações ecológicas, você faz qualquer exercício. Por falar em exercício, vamos fazer uma agora? Então vamos lá, vamos fazer um exercício sobre relações ecológicas, uma atividade aberta. Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem por transmissão de morcegos, causando doenças ao homem. Qual a relação entre o morcego e o homem? Então, olha, aqui eu tenho uma relação entre o morcego e o homem. Então, este morcego, ele faz o quê? Ele transmite a raiva ao homem. Dois seres de espécies diferentes. Então, na verdade, quando eu falo em dois seres de espécies diferentes, eu estou falando em relação interespecífica. Por que interespecífica, professor? Espécies diferentes, o morcego e o homem. Então eu quero saber a relação entre eles. Este morcego transmite a raiva ao homem. O exercício já está me dizendo. Como este morcego transmite a raiva ao homem, que é um vírus, esse vírus vai morar onde?
dentro do homem. Ele vai fazer mal ao homem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai parasitar o homem. Ele vai causar prejuízos, porque ele vai ter que sobreviver daquilo que o homem sobrevive. Então, relação interespecífica, parasitismo. Então, as relações ecológicas estão aí. É só você avaliar, analisar a questão, sublinhar aquilo que é importante, ver o que é dentro da espécie intraespecífica, em espécies diferentes, interespecífica, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essas atividades. Então é isso, agora é com você, estou te enviando o PDF aí.